acompanhado de um bom café. E a boa pedida está aqui, é o Vibrante, que você vai saborear na nova cafeteira Touch, da Três Corações. Delicioso, aprovado. Olá, amigos da GoWare. Eu e a minha editora, Cibele Carbone, vamos entrevistar hoje esta francesa que está no Brasil há mais de 8 anos. Ela é jornalista, apresentadora e autora de vários livros. Mãe de Rafael, de 7 anos, ela é um grande símbolo do empoderamento feminino e da luta contra o racismo no Brasil. Confira a nossa entrevista com a ex-consuleza da França, Alexandra Loras. Cadê você, Alexandra? Onde é que você está? Estou aqui, muito prazer de voltar a estar com você, Norberto e Cibele. Tudo bom, Alexandra? Agora está na versão online, na versão assim, gravada. Isso é uma primeira para mim. Estou muito feliz de fazer parte do GoWare Talks. Me fala uma coisa, como é que você conviveu com a pandemia, a quarentena, o ano passado? Você ficou no Brasil, você foi para o exterior? Como é que foi a tua convivência nesse período tão turbulento que o mundo todo atravessou no ano passado, que estamos atravessando ainda hoje? Alexandra? Então, eu achei muito interessante esse momento de transição, no sentido de que, se olhamos para o coronavírus, ele trancou o mundo inteiro. Mas quando foi o Ebola, que tocou a África, esse vírus, assim, não teve o mesmo impacto nas cabeças das pessoas. Então, o que eu acho interessante hoje é perceber que o femicídio, o racismo, mata muito mais que esse Covid, e que se queremos agora resolver essas questões, só precisamos, assim, trancar o planeta inteiro para convidar os maiores expertos daquelas temáticas para repensar nosso mundo. Então, vejo que nessa transição tivemos a oportunidade de escutar os maiores especialistas de epidemiologia, de biologia, de ciência, sobre como lavar as mãos, colocar a máscara, conseguir também respeitar o distanciamento social. Então, se queremos resolver realmente essas questões ligadas ao racismo ou à violência doméstica, que são das maiores epidemias de nossas últimas, assim, desses últimos séculos, temos a solução. Então, para mim, esse momento de transição, ele foi necessário para perceber que temos algumas soluções. Estamos capazes de trancar o mundo inteiro frente a essa epidemia. Então, hoje, sou muito das optimistas, assim, de pensar que vamos sair dessa pandemia, se um dia sairmos, com um aprendizado, com assim, uma forma de olhar para nossos velhos adultos. Então, eu que sempre quis morar no meio da natureza, mas não tinha a coragem de ter esse êxodo assim, urbano, eu fui morar 2 meses em Taiaçupeba e no Sertão da Baleia. E foi muito interessante morar no meio da natureza com meu filho e com o Damião. E foi assim um momento assim, de transição, de mergulhar para realmente o que era importante. Depois foi também andar 300 quilômetros de Santiago de Compostela, fui para a França. E também outro momento para canalizar muita criatividade para meus cursos. E hoje voltei a São Paulo, dentro assim, da cidade, dentro da aceleração e desaceleração nesse mesmo tempo. E estou feliz de continuar no Brasil, muito feliz de assim, me adaptar com esse novo normal. Você com certeza foi uma das consulesas mais polêmicas, mais irreverentes, que causou o maior frisson aqui na cidade de São Paulo em relação ao todo o teu posicionamento, todas as tuas ideias que você colocava e coloca aí de uma forma muito precisa, muito inteligente.
O Brasil te surpreendeu? O que ficou faltando você como consulesa? O que você sentiu que ficou uma coisa ainda que você poderia ter feito melhor à frente do consulado da França aqui no Brasil? Olha, eu acho que a verdade, o que eu já consegui fazer, claro que não é o suficiente, eu me sinto um pouco como uma gotinha no oceano, mas eu sinto um despertar. O que me emocionou no Brasil é chegar num lugar onde eu mesmo tinha preconceito sobre o Brasil. Então, eu percebi que o Brasil era um país extremamente complicado, complexo, que me ensinou muito, que me deu muitas oportunidades de me tornar a melhor versão de mim mesma e de poder agir e me sentir útil. Então, o Brasil mexeu muito comigo, até tanto que decidimos deixar a carreira diplomática para permanecer aqui. Então, dentro da complexidade de certas críticas que eu faço sobre o Brasil, eu também estou abraçando o Brasil, deixando ele também me abraçar, me acolher. Eu cheguei, assim, com o síndrome da vira-lata. Eu sempre tive o síndrome da vira-lata, mas nunca tinha entrado num país que tinha também esse síndrome. Então, me senti no meu lar, me senti no meu lugar. E consegui ter um lugar de fala, de atuação, um palco. O Brasil me deu dignidade, me deu, assim, muita possibilidade de falar para justamente ter um cargo diplomático e chegar com um pedigree importantíssimo. Então, como a Michelle Obama fala, a nossa conquista nos leva a ter privilégios. Agora, o que vamos fazer desses privilégios? Vamos continuar a beber nosso champanhe e comer nossos petits fours? Ou vamos justamente usar desse lugar de privilégio para transformar a sociedade? Então, hoje, no meu pequeno lugar de atuação, consigo agir, consegui colocar 458 negros em multinacionais, consegui aumentar de 600% a presença das mulheres negras na revista Vogue, agora na Harper's Bazaar como Sensitivity Reader. Hoje venho assim, atuando em várias frentes, com empreendedores, com assim, mulheres que ajudam a subir na alta liderança de empresas. Então, o Brasil realmente me surpreendeu, porque com certeza eu cheguei com uma cabeça criada na Europa, com um olhar do Brasil, sobre o Brasil muito ligado a carnaval, a futebol, a uma superficialidade que eu não conseguia realmente entender. E o Brasil mexeu tanto comigo que hoje eu achei meu lar. Eu vou ficar no Brasil, se Deus quiser, mas realmente me sinto bem justamente por ser um país complexo, mas onde tem uma grande inteligência emocional, onde tem uma produção intelectual muito maior que na Europa, só que o Brasil, por ter esse síndrome do colonizado, às vezes enxerga o que vem de fora como superior, mas a produção intelectual e criativa que está acontecendo no Brasil nesses últimos anos é, para mim, uma das maiores do mundo. E, bom, já morei em 8 países e viajei por mais de 50 países. O Brasil está numa grande transição. Eu acredito que essa inteligência emocional faz o brasileiro estar mais ligado ao coração, que é a lógica e a racionalidade do cérebro, como funciona na velha Europa. Então, hoje eu gosto de ver que quando o brasileiro consegue entender aqui, ele consegue depois agir ali. Nós, europeus, temos muita dificuldade de conectar com o coração. Então, olha, eu abracei o Brasil, ele me abraçou e hoje é realmente um relacionamento sério. Alexandra, você participou recentemente de um episódio do Shark Tank como investidora anjo e você, inclusive, entrou com parceria na sociedade de uma empresa que faz bonecas negras, né? Conta como é que foi essa experiência, como é que vai ser a sua participação nessa empresa. Então, foi assim, muito despertador para mim quando eu cheguei no Brasil. Eu percebi que, com 56% da população, segundo o IBGE, que é negra no Brasil,
já contabiliza 118 milhões de negros. O Brasil é o segundo país com mais negros do mundo, depois da Nigéria. E a maioria das crianças são negras aqui no Brasil. E fiquei surpresa quando comecei a procurar brinquedos para meu filho. Nunca achei que seja em Salvador ou em Curitiba um super-herói negro nacional. Então, comecei a pesquisar e até hoje, nesses 8 últimos anos, nunca achei até hoje um super-herói negro nacional. Então, quando vi a proposta da Josi, da Compreanista, essa marca que comercializa bonecas negras, eu quis investir justamente para poder trazer minha sementinha de conscientização. Não só fazer o diagnóstico de um problema estrutural na nossa sociedade, mas também trazer a solução, que é investir e poder empoderar economicamente uma empresa na qual eu acredito sendo uma solução da qual precisamos agir rapidamente, porque se olharmos para o sistema público da escola brasileira, ele é extremamente racista. Não tem 56% de negros na pauta, assim, na narrativa da escola pública. Não tem 56% de livros na biblioteca municipal ou de qualquer escola pública. Não tem protagonismo negro nos livros. Não sei se Bel ou se Norberto, vocês já podem me citar ou já se lembram ter estudado um livro onde o protagonista era negro. É negro, é. O nome da história era negro na escola. Uhum. Não tem, né? Não tem. Não lembro dessa passagem, não tem essa referência, não. Até mesmo o fato de ter estudado Machado de Assis, que é um dos maiores escritores do Brasil, ele é negro, mas ele foi embranquecido. A geladeira foi inventado por um negro, o marca-passo, a antena parabólica, o celular, o semáforo, o elevador, tem tantas coisas de ciências, tecnologias, inovação sobre a afrodescendência que deveriam estar nos livros didáticos, que hoje, assim, eu continuo cutucando e provocando a sociedade para também ela poder ter uma visão a 360 do incômodo que isso gera na nossa autoestima. Da questão das bonecas, você falou agora da autoestima, você acha que vai ajudar a fortalecer a autoestima das meninas negras, de se identificarem, de verem a beleza que elas têm? Você acha que isso, então, é super importante, né? Já desde criança ter essa identificação. É muito importante, e é importante também para entender que isso vai favorecer o Brasil, porque mais você empodera o povo, mais ele se torna a melhor versão dele mesmo, mas ele vai produzindo e competir com outros talentos. Hoje, tem essa falta de inclusão que faz realmente ter consequências sistêmicas sobre a economia. Quando eu falo que os negros no Brasil consomem 1,9 trilhões de reais por ano, eles precisam também encontrar produtos que conversam com a identidade étnico-racial deles. Então, não só para os negros, mas os brancos também precisam ter 56% de seus brinquedos com nossa linda cor da pele, para que seja real. Não ter só brinquedos Legos, Playmobiles, brancos, porque assim, onde estamos nessa pauta? Não estamos só na cozinha ou só como babá na vida dos brancos. Precisamos também entrar nos jogos lúdicos deles. Então, eu coloco essa pauta e essas provocações para inspirar Riapi e muitas outras marcas de brinquedos a investir nessa diversidade, a entender que hoje precisamos dar espaço, um pocket, assim, um espaço pocket para a compreanesa, para ela poder estar em todos os shoppings do Brasil, para ela poder justamente ajudar os brancos aliados a também comprar brinquedos pretos para seus filhos ter essa diversidade. Sim, para todo mundo ter, né? Exatamente. Então, isso, não estou fazendo isso só como foco em rentabilidade, em negócio, estou realmente fazendo isso porque acredito no produto. Eu acho que ele seja a mudança que queremos ver no mundo.
E é isso, vamos lá. E você vai... E você... Uhum. Oi. Alexandra, e você... Sibeli, eu lembro de uma particularidade, Alexandra, é o seguinte, eu trabalhava numa grande editora, revistas, né? E isso faz mais de 30 anos atrás, e foi lançado dentro dessa editora um título chamado Raça, né? A Sibeli deve lembrar bem. Sim, trabalhei também aí. Na Raça. Então, existe até hoje? Existe até hoje. Uhum. Então, eu lembro muito bem que eu dirigia a área comercial e a gente tinha uma dificuldade enorme na captação de publicidade, porque realmente era um racismo explícito ali, que os anunciantes não queriam associar os produtos dele, não queriam dar colar nos produtos dele numa revista que estava realmente com foco totalmente voltado para o negro. Mas engraçado, já se passaram 30 anos, mais de 30 sendo assim. E continua, não muda, né? Assim. Não muda, é impressionante, não muda. A revista está aí, a revista existe, está sendo editada, mas se você olha e folheia lá a publicidade, você vê que realmente tem poucos anunciantes prestigiando e mandando a mensagem para o público, como você fala, são 56 milhões de negros, só perde para a Nigéria. Me fala uma coisa, Alexandra, o mundo todo parou para ver a posse do Joe Biden, né? E também a vice-presidente, a Kamala Harris, né? Você acha que o fato de uma mulher negra ocupar um cargo tão poderoso no mundo vai ajudar a quebrar o preconceito contra as mulheres no geral? Como é que você vê a figura dela, a chegada dela, né? O que você comenta para nós em relação à chegada dessa senadora americana negra? Uhum. Que hoje é vice-presidenta dos Estados Unidos, não, com certeza hoje ela representa um símbolo grande de luta, de conquista, e assim, eu acho que ela vai quebrando muitos paradigmas, porque ela é a primeira mulher de toda a história dos Estados Unidos a ser vice-presidenta. Então, é bem interessante perceber que não só a questão racial, mas tem essa interseccionalidade dela também ser mulher, asiática e negra também. Negra. Então, é bem interessante essa mistura de tudo que ela representa em termos de empoderamento para inspirar meninas a se enxergar capaz de chegar lá. Não, achei sensacional. E muito interessante ver como a mídia também deu muito mais espaço a Kamala Harris do que a Joe Biden. Ou pelo menos nos meus algoritmos de... Não, mas ela teve um espaço realmente grande na mídia, né? Foi bem divulgado o fato, né, de ser uma mulher, uma negra, vice-presidente dos Estados Unidos. Você acha que o papel da mídia também é importante, né, nessa luta, nessa busca, na conscientização, ou a gente ainda fala pouco sobre isso? Não, claro, como jornalista e como vocês estão também me abrindo um lugar de fala para falar desse assunto numa revista para a classe AAA, de luxo, de gastronomia, eu acho que é nossa missão também de poder trazer pautas que sejam às vezes um pouco mais assim, menos palatável, que sejam um pouco mais transgressoras, mas para também ensinar para nossos leitores e público que o mundo mudou e que precisamos nos atualizar sobre certas atitudes desatualizadas, sobre pautas que estão realmente transformando o mundo, reparando também certas atitudes para realmente estar num mundo mais respeitoso. Então, eu acho que, como jornalistas, precisamos mesmo sempre que pudermos trazer pautas que possam educar realmente o público, os auditores, leitores dessa mídia. Então, obrigada também por fazer parte dessa luta antirracista. Alexandra, você lançou no Dia da Consciência Negra, né, ano passado, um documentário chamado Inconscientes Revelados. Fala um pouquinho desse documentário.
ele fala da sua experiência, do seu choque que você teve em ver que o Brasil é um país racista. Como que é? Fala um pouquinho desse filme para a gente. Meu objetivo em fazer esse filme, junto com o coletivo MOOC, que são 8 assim, jovens negros de várias favelas de São Paulo, que são hoje publicitários, contratados pela Conspiração Film, lançaram uma consultoria de publicidade, eles fazem as publicidades da Avon, da Skoll, da Adidas, Converse, etc. Então, eles são um coletivo incrível na questão criativa, e eu contratei eles para justamente fazer a direção artística desse documentário, porque queria abordar a questão racial de uma forma muito leve e muito estética, para falar do genocídio da juventude negra no Brasil, porque os números da Amnistia Internacional apontam que o Brasil é o país que mais mata no século XXI, 2 a 3 vezes mais que na guerra da Síria ou da Líbia. E esse genocídio da juventude negra está totalmente silenciado pela mídia brasileira como a mídia internacional. E a Amnistia Internacional fez um relato mostrando que houve quase 800 mil jovens negros mortos entre 2001 e 2015, com uma idade média de 21 anos. E esse genocídio, ele precisa ser revelado e enxergado, porque quando falamos do George Floyd, é muito importante o mundo inteiro se comover com a morte do George Floyd, desse assassinato que foi filmado. As your day unfolds, challenge what the future holds. Stand and be kind and don't be ashamed to cry. You gotta be man, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Três Corações, o café de quem ama café. Você comentou do episódio do George Floyd, né, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente também teve episódios marcantes. Recentemente teve o do João Alberto Silveira, que ele foi espancado por seguranças no supermercado. Teve também daquela senhora que teve o pescoço pisado por PMs aqui em São Paulo. Você acha que as mídias sociais estão ajudando a denunciar, a gente tomar consciência de que esses episódios também acontecem aqui, embaixo do nosso nariz? Exatamente, Sibeli. A grande problemática e o fato hoje realmente de jogar luz sobre toda essa poeira é justamente através da internet, através do tribunal da internet. Mas eu acho que ainda funciona muito com algoritmos. Então, por exemplo, isso vai acontecer, todas essas notícias vão aparecer no meu feed de Facebook, de Instagram, etc. Mas uma pessoa que não quer despertar sobre essas temáticas não vai ter os mesmos algoritmos que os meus. Então, por isso que é importante hoje, quando você quer se tornar aliado, quando você consegue entender que o trabalho do branco também é se tornar aliado e antirracista. E para se tornar antirracista, você precisa estudar sobre a temática. Precisa tentar seguir 100 pessoas negras dentro dos seus seguidores e das pessoas que você segue. Você tem que ter uma ação proativa, porque ela nunca vai ser orgânica. Então, não é suficiente acompanhar 2, 3 pessoas, a Jamila Ribeiro, a Monique Velli e a Alexandra Loraz. Não, você precisa assim, ir nos perfis dessas pessoas e começar a acompanhar o que esses militantes, ativistas acompanham. E começar a seguir para justamente, todos os dias, começar a se reeducar, a desconstruir seu preconceito e aprender mais sobre essas temáticas, porque precisa realmente colocar uma força e uma vontade para transformar e transitar, para entender que é como aprender o inglês.
O inglês, no início, quando você não falava inglês, era tudo uma... não conseguia entender nada. Mas colocando foco, tempo, disciplina, prática, você começou a entender certas palavras, você começou a entender como construir uma frase. E hoje você fala inglês. É igual sobre a luta antirracista. Hoje fica uma coisa quase de rejeição, que não consigo entender nada, é tudo mimimi, é vitimismo, é exagero, é melhor não falar do assunto, assim vamos esquecer do passado. Não, infelizmente não vamos esquecer do passado, porque a cultura brasileira ela foi construída em cima de 400 anos de escravidão, quase. Então, é a base, é o backbone. Já está enraizado, né? O esqueleto, as babás vestidas de branca nos clubes pinheiros, assim, todos esses clubes da elite, é um relato da escravidão, e da apartheid e da segregação sutil, porque é justamente mostrar que ela não pertence naquele lugar, ela está só ali para demonstrar essa apartheid. E estar ao serviço dos sócios que podem assim, transitar nesses clubes e ter justamente essa babá vestida de branco. No resto do planeta, as babás não se vestem de branco, é só no Brasil que isso vem da escravidão, onde na Casa Grande, as negras escravizadas tinham que se vestir de branco para estimular uma hierarquia de que elas não tinha outro esse status que os negros trabalhando no campo. E isso vem já faz a diferenciação pela roupa, né? Exato, e não vem do mundo medical, como o Jô Soares uma vez me contou, num debate quente no programa dele. Porque, infelizmente, realmente vem da escravidão. Alessandra, me responda de uma forma direta e objetiva. 5 caminhos, tá? Para a gente combater o racismo do Brasil. 5. Aponte 5 caminhos. Olha, a educação tá, e vai por aí. Me fale 5 caminhos diretos, objetivos, para realmente combater o racismo de uma forma expressiva e que funcione. Diga lá. Vou apontar 5 caminhos fáceis de implementar para mudar nossa sociedade e lutar contra o racismo e transformar nossa sociedade, que são assim coisas aplicáveis, mas um pouco utópica ainda. Então, o primeiro é aquele que eu mencionei no início, que era sobre trancar o planeta inteiro, como fizemos com o Covid, onde durante semanas, meses, convidamos os maiores especialistas da questão medical, de epidemiologia, de biologia, de ciência, para nos ensinar a colocar a máscara, lavar as mãos e respeitar o distanciamento social. Então, podemos também trancar o planeta para convidar os maiores especialistas da questão racial, que fizeram um PhD, mestrado sobre essas temáticas, e durante 24 horas por dia, durante algumas semanas, falar sobre essa temática para reeducar a sociedade, o mundo inteiro, como reparação, como o Holocausto, houve reparação com Israel. Temos que ter uma reparação sobre esses séculos de escravidão. Então, seria o primeiro caminho no qual eu acredito de poderíamos realmente formatar um discurso para as pessoas entender sobre a questão racial e se educar e repensar o mundo de outra forma. A segunda é implementar cotas obrigatórias na produção do audiovisual. Então, obrigar os roteiristas a ter 56% de roteiristas negros na Globo, na Band, na GoWare, na Condé Nast, em toda a produção de audiovisual e de midiática, ter 56% de negros, 52% de mulheres, 25% de PCD, 10% de LGBTQIA+, porque, a verdade, o homem branco é minoria, mas ele é tratado como maioria, mas tem muito mais maiorias que são tratadas como minorias, como mulheres e negros, que são realmente a maioria da população brasileira. Então, colocar de forma legal cotas
dentro dos desenhos animados, das novelas, de toda a produção. Porque eu acredito que se você amanhã vê só novelas com 56% de negros, CEOs, governadores, juízes, advogados, médicos, porque é uma ficção, a novela é uma ficção. Então, você vai ver, como no Netflix hoje, a produção afro-americana tem muitos protagonistas negros, hein? Como o seriado Bridgerton hoje, como bom, tem um monte de seriados e de filmes assim, protagonizando negros na alta sociedade. Então, esse poderia inspirar... E o terceiro? O terceiro, obrigar as escolas públicas a repensar o conteúdo das escolas públicas, em particular, para repensar a história e o que contamos dessa história, para justamente ter 56% de conteúdo ligado à questão racial, que possa justamente demonstrar que a geladeira foi inventada por um negro, o marca-passo, a antena parabólica, bom, todas essas coisas positivas para inspirar brancos a enxergar os negros capazes de promover, assim, de criar inovação, tecnologia, inovação, etc., na sociedade, e não só reforçar o fato de que o negro é bom para esporte, para dançar e cantar, e para transar também, porque tem toda uma narrativa de que o homem negro tem certos atributos e certos tamanhos, e que mulheres negras são mais quentes, etc., na cama. Isso é totalmente uma mentira. Quando você olha a produção da pornografia, você percebe que homens brancos são também dotados de vários tamanhos e que as mulheres brancas na produção de pornografia mundial também são quentes e hipersexualizadas. Então, precisamos quebrar esses clichês. Estou no quarto. E a quarta? A quarta agora. Faltando a quarta e a quinta. Então, na quarta, obrigar também essas cotas no Congresso, no Senado, no governo, nos boards executivos das empresas, e hoje ter realmente um grande debate mundial, mas ele pode iniciar justamente com a inteligência emocional e empática brasileira, porque o Brasil tem o maior problema racial do mundo, sendo que tem a segunda maior população negra do mundo e não se vê na questão de representatividade. Então, obrigar um grande debate sobre essas questões nacional, mundial, e assim, realmente ter assim, a questão da escuta ativa e de começar a ter justamente essas práticas, esses cursos de como se tornar antirracista. Durante a pandemia, fiquei muito feliz porque o livro mais vendido da pandemia foi o livro da Jamila Ribeiro, O Guia de Como Se Tornar Antirracista. Estou também lançando um curso de como se tornar antirracista no final do mês com a escola descola.org. Então, convido vocês a fazer esse curso. E também a pesquisar mais sobre essas questões. Começar a acompanhar nas suas redes sociais justamente militantes, ativistas, transgressores, que pensam justamente o futuro do trabalho, o futuro das organizações, o futuro do mundo, justamente sobre essas questões. Para você não passar mesmo por episódios constrangedores, por gestão de crise nas empresas, onde eu venho assistindo muitas empresas em gestão de crise, porque um empregado foi racista, um empregado foi sexista. Então, antes de ter que gerar a crise, temos que também treinar as organizações, as empresas, a se preparar sobre o fato de que o mundo mudou e hoje o Tribunal da Internet não deixa passar mais atitudes desatualizadas, atitudes criminosas, porque racismo não é piada, racismo é crime. O que você acha das pessoas que são contra as cotas nas universidades? Como é que você se posiciona em relação a esse tema? Eu consigo entender pessoas que são contra cotas, não concordo com elas, mas consigo entender que é muito fofinho acreditar que somos... Você não concorda? Não concorda? Não concordo, mas consigo entender porque elas são contra cotas. Mas eu consegui com minhas palestras, com meus treinamentos, workshops e oficinas,
assim, ajudar assim, milhares de pessoas a mudar de ideia sobre a questão das cotas. Se olharmos as cotas nos Estados Unidos, elas nos ajudaram a ter, hoje, a mulher mais rica dos Estados Unidos é uma mulher negra, a Oprah Winfrey. Hoje temos a Kamala Harris. Isso aconteceu com a implementação de cotas. Igual com a questão do Barack Obama, ele conseguiu entrar na Harvard com cotas. Então, a cota é uma reparação temporária. Houve 28 anos de cotas nos Estados Unidos. Mas se você pensa, Norberto, 50 anos atrás, você e eu, nos Estados Unidos, não podíamos entrar no mesmo restaurante. Você e eu, Sibel, não podíamos usar o mesmo banheiro 50 anos atrás. As cotas nos ajudaram a, hoje, poder conquistar todos os espaços de poder. E temos que olhar, nos Estados Unidos tem só 13% de negros, tem 35 milhões de negros. Olhar a representatividade e o empoderamento que eles têm lá. Claro que tem racismo e que a questão racial não foi resolvida ainda nos Estados Unidos, mas eles estão há 50 anos à frente do Brasil. Pelo menos eles têm a coragem de dizer que tem um racismo estrutural. No Brasil, estamos começando agora, nesses 5 últimos anos, a falar de racismo estrutural e começar a perceber que tem racismo no Brasil. Quando para os negros, para a maioria dos negros, era claro que tinha racismo, mas os brancos viviam numa questão de pensar que o racismo era velado. Não é velado eu entrar numa loja de brinquedo, em qualquer lugar do Brasil, e não ver super-heróis negros. Isso é um racismo frontal para mim, não me vejo, não tenho produtos para comprar para meu filho. Alexandra, eu vi entrevistas tuas que você, no período que você estava lá como consuleza, você passou situações altamente constrangedoras, até dentro da tua casa, em palestras e tudo mais e tal. Eu queria que você registrasse alguma dessas situações, até para que os nossos amigos realmente percebessem, entendessem até onde vai aquele racismo explícito e essas situações que você vivenciou. Cite alguma dessas passagens aí para nós. Exato. Precisamos entender que tem vários tipos de racismo. Então, temos que entender que, por exemplo, eu recebia mais de 6.000 pessoas na residência consular. E eu ficava na entrada, porque é o protocolo francês de ficar na entrada para justamente receber os convidados do consulado. E era interessante, porque muitas pessoas passavam na frente de mim achando que era uma empregada doméstica da residência consular. Então, nem me cumprimentavam. Então, bem se eu fosse a empregada da residência consular, eu estaria a ser vista, e enxergada e cumprimentada. Então, tinha essa questão de me entregar o casaco, para a chuva, e assim, de passar direito. E claro que eu tinha o privilégio, como anfitrião, de fazer o discurso de bem-vinda. Então, as pessoas depois se davam conta que era anfitrião da residência. Mas eu quero apontar também, várias vezes, que as pessoas também me confundiram por ser a babá de meu filho, de meu próprio filho. Mas assim, uma vez fui palestrar para a Globo e me sentei na primeira fila reservada, e uma mulher da organização veio me ver e falou: você não pode sentar aqui, tem que sentar atrás. Eu falei: você está brincando? Deu um sorriso assim. Ela falou: não, aqui é para os palestrantes. Ela não me enxergava como a palestrante do dia. Então, temos que entender, tem racismo simbólico, tem racismo moderno, aversivo, ambivalente, sutil, cordial, assumido, velado, segregacionista, racismo apartadista. Então, tem vários tipos de racismo. Por exemplo, tem um racismo de que vão entrar num restaurante e pedir uma mesa no terraço. E a gerente do restaurante me olha de cima para baixo. E assim, já sei assim, na expressão visual dela que ela está assim: mas por que essa negra está se achando que vou dar uma das melhores mesas do meu restaurante para ela? E isso, um branco não vai passar por isso, mas ela não me chamou de macaca, ela não me falou: sai daqui, você não sabe. Mas foi uma coisa sutil. Então, tem vários.
O racismo não é só alguém te xingar, Não é só verbalizar, né? A atitude tá. Ou jogar uma banana num campo de futebol. O racismo ele tem várias fases. O racismo é uma frequência de tratamento que nas escolas ou no hospital você não vai ser atendido da mesma forma pela professora ou por um médico. Tem várias pesquisas demonstrando isso, que mulheres negras não são atendidas da mesma forma nos hospitais. Quando, por exemplo, na questão do parto, vão colocar menos aquela coisa para dar luz, sabe? Essa coisa para gerar melhor a dor, que não me lembro da peridural, em francês se chama peridural. Peridural aqui também. Então, assim, menos mulheres negras recebem essa peridural, porque tem no inconsciente coletivo que a mulher negra aguenta mais a dor. Alessandra Lohars, muito obrigado pela sua entrevista, aqui para a GoAir. Tá? Você está sempre nas páginas da GoAir, que você é uma pessoa polêmica, inquieta, está sempre realmente causando aí em relação a essas atitudes que você toma, tá? Então, eu agradeço. E como você veio para ficar, você ficou aqui no Brasil, eu queria que você mandasse uma mensagem para o povo brasileiro nesse momento tão difícil, nesses tempos realmente terríveis que nós estamos passando em função de pandemia, em função de umas situações terríveis aí que a gente está no dia a dia passando. Qual é a mensagem que você deixa para todos nós? Uma dica que gostaria de deixar para os auditores da GoAir. Primeiro, agradecer você, Norberto, por sempre me dar esse lugar de fala, de atuação, né? Te considero também como um aliado, e a Cibele, né? Vocês dois como terrorista do bem, que também me deixa trazer as transgressões, minha pauta, mas que sempre está uma questão de não só reclamar, porque temos que sempre criar ponte de diálogo. Então, o que gostaria de deixar hoje para o público da GoAir são 2 dicas. Uma é, nesse momento de transição mundial, tenta fazer uma lista de 5 pessoas que você mais admira no mundo. Que seja seu vizinho, uma colega de trabalho, uma celebridade, um pensador. Faça uma lista hoje de 5 pessoas que você mais admira. E escreva o seguinte para essas 5 pessoas. Porque hoje, se você olhar até Trump, até Bolsonaro, está atrás do próprio Twitter. Então, hoje podemos alcançar quem queremos através do Twitter, do LinkedIn, do Instagram, do Facebook. E escreva para essas 5 pessoas. Olha, eu vou acompanhando sua carreira há muitos anos e tenho uma imensa admiração por você. Gostaria você se tornar meu mentor. E se tornar meu mentor seria só me dar 30 minutos do seu tempo, uma vez por mês, nesses próximos 6 meses, para você me contar sua história e jornada de vida, compartilhar sua receita de sucesso para me ajudar a me tornar a melhor versão de mim mesmo. Dessas 5 pessoas que você vai solicitar, talvez 3 vão responder para você, e talvez 2 vão se tornar seus mentores. E daqui a um ano, posso dizer que as dicas e receitas de sucesso de seus mentores vão levar vocês em outro mindset, em outro patamar. Então, precisamos sempre nos empoderar, usar no desenvolvimento humano uma forma de nos reinventar. O mundo está mudando. Eu estava no Fórum Econômico de Davos, uns anos atrás. Eles estavam falando que daqui a 2030, 30% dos trabalhos atuais vão desaparecer. Então, hoje estamos numa transição mundial através da pandemia, que nos faz também refletir sobre esse momento e como precisamos nos reinventar. Então, aproveita para fazer cursos gratuitos online do MIT, Harvard, da PUC, da Mackenzie, que liberaram muitos cursos online gratuitos. Tenta sempre se tornar um estudante. Eu sou uma estudante eterna, nunca vou parar de estudar. Então, tenta olhar no Google também, tem tantos cursos maravilhosos para se expressar melhor em público, conseguir assim melhorar
muitas coisas no campo do ensino e do campo acadêmico, então tenta sempre aprender alguma coisa a mais. E outra dica que gostaria de deixar com o público da GoWare, porque acho que temos muita afinidade na questão de gostar de coisas do mundo do luxo, da exclusividade, de coisas assim, glamour e tal. Para mim é essencial. Eu venho de uma família com um pai morador de rua, com uma mãe que tive 5 filhos com 4 pais diferentes, meu pequeno irmão caiu no crack, minha irmã maior até hoje é faxineira. Então, não era escrito no meu DNA social que ia conseguir me tornar, assim, primeiro estudar na melhor escola de ciências políticas do mundo, a Sciences Po, ia ser apresentadora de TV, consuleza, e hoje investidora anjo do Shark Tank. Não era escrito realmente no meu DNA social. Mas uma coisa que mudou na minha vida foi uma vez uma amiga que me levou para uma festa da elite. E naquela época eu me sentia sem o pertencimento, achando que eu não merecia estar nessa festa da elite. Me sentia deslocada. Então eu cheguei nessa festa e minha amiga, que vinha de uma família ainda mais disfuncional que a minha, porque nós temos também uma linda quebrada em Paris. Não, assim, a França não é só Champagne, Chanel e Torre Eiffel. Nós temos também nossas questões sociais. E minha amiga vinha de uma família de analfabetos muçulmanos. Então, ser muçulmana na França é pior que ser negra mesmo, no tratamento. Mas ela tinha uma luz e um respeito. Assim, as pessoas falavam com ela como se ela era a organizadora da festa. Eu falei, mas Jasmine, como você faz para se sentir tão à vontade nesses lugares que não são nossos? Ela me falou uma coisa que mudou minha vida e que eu gostaria de compartilhar com o público da GoWare. Ela me falou, eu me sinto como a dona do lugar. E ser a dona do lugar não é ser arrogante. Quando você está no seu próprio lugar, quando você recebe na sua casa, você está no seu lugar, você é acolhedora, você está... Você sente à vontade, né? Exatamente. Então, por essa próxima semana, gostaria de vocês entrar em todos os espaços, também dentro da pandemia. Quando você vai no supermercado, entra como se você fosse o Abílio Diniz. Entra no prédio do seu trabalho como se você fosse o dono daquele prédio. E isso é só uma conversa mental, mas isso vai mudar seu mindset e a forma das pessoas interagir com você. Sim, e isso realmente mudou minha vida, porque eu comecei também a perceber que as coisas mais exclusivas eram também para mim. Eu comecei a conquistar certos espaços que eu nem me autorizava a conquistar. E foi assim que eu iniciei minha jornada, querendo também, assim, uma vida gostosa. E hoje, se estou, assim, considerada uma mulher negra da classe A, de sucesso, para mim, meu sucesso ainda não iniciou. Assim, ele é uma jornada, mas, assim, eu vou crescendo e sempre tenho outras metas. Tem muito mais para conquistar ainda, né? Exato, mas eu vou também, dentro disso, consumir de forma consciente. Então, não preciso ter 10 bolsas da Hermès ou da Chanel. Eu tenho 3 bolsas de marca, uma da Cartier, uma da Hermès, não, tem 2 da Hermès e uma da Cartier. E, assim, para mim, é suficiente. Eu também vejo que eu gosto de consumir de forma consciente. Não na assim, não sendo uma hiperconsumista. Eu gosto de ter coisas de qualidade. Então vou ter algumas canetas Montblanc, que assim, acho que isso me traz leveza, glamour, beleza, estética na minha vida. Eu gosto de um barulho gostoso, mas assim, foi uma construção. Mas primeiro precisamos nos autorizar. Precisa mudar a cabeça, né? Precisa antes mudar aqui. Me sentir dona do lugar. Então tá joia, Alexandra, muito obrigada pelo seu tempo, pela entrevista, por esse papo delicioso que a gente teve. Eu acho que o caminho para a luta aí contra o racismo é, de fato, a educação e a gente falar cada vez mais do assunto e a gente perceber, né, nas pequenas atitudes do nosso dia a dia que ainda tem muito racismo aí em volta, né, aqui no Brasil. Então, muito obrigada pela entrevista e até a próxima. Até a próxima, Cibele. Muito obrigada. E um feliz ano
para você e para todos os que nos estão assistindo na GoAir. Obrigado, Obrigada. Alexandra. Obrigado mais uma vez por abrir esse espaço para nós. Obrigadão, um grande beijo, um grande ano para você e família. Valeu, um abraço. Obrigada. Tchau. Listen as your day unfolds. Challenge what the future holds. Stand and be kind and don't be ashamed to cry. You gotta be man, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Três Corações, o café de quem ama café. GoAir, eleita a maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento. Acesse goair.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova GoAir. Positiva como sempre, relevante como nunca.